Muito bem. Fê, a gente já tem a Beatriz Manfredini conectada aí, porque a gente vai falar agora de eleições. A gente vai direto com ela, porque a Bia tem informação fresquinha sobre a pré-candidatura da Tabata Amaral. Tem data, inclusive, de início da pré-campanha da deputada aqui em São Paulo, né, Bia? Bem-vinda. É isso, Paulo. Bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show. Olha, informação confirmada agora há pouco. A pré-campanha da Tabata Amaral, deputada federal do PSB e pré-candidata à prefeitura aqui de São Paulo, né, no pleito deste ano, vai acontecer o início, né, o pontapé inicial dessa pré-campanha, no dia 25 de janeiro, agora no aniversário de São Paulo. Então, uma data simbólica, né, para esse começo de pré-campanha. A expectativa é que seja um evento na Vila Missionária, na Zona Sul aqui de São Paulo, na casa em que ela morava, justamente para mostrar a ligação dela com a cidade de São Paulo. E, de acordo com fontes, são esperados nesse evento algumas autoridades e figuras importantes do PSB. Vou começar falando do apresentador José Luiz da Atena, né, recém-filiado ao partido e possível vice de Tabata, né, o candidato aí preferido a vice de muitas autoridades do PSB para essa chapa com ela, deve participar do evento. Além dele, também o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é do mesmo partido, e também o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, também do PSB. Eu falei com algumas pessoas ligadas à Tabata Amaral, Paulo, e elas me disseram assim, que ela precisa começar logo essa pré-campanha, essa pré-corrida eleitoral para não ficar para trás. Isso porque oponentes dela, como o prefeito da capital, Ricardo Nunes, pré-candidato à reeleição, e Guilherme Boulos, deputado federal do PSOL, também pré-candidato, já têm mexido, né, os pauzinhos para essa pré-campanha desde o ano passado. Boulos já percorre desde o ano passado as subprefeituras aqui da cidade desde setembro. O prefeito é o prefeito, então ele tem agendas públicas e tem contato com os eleitores, então a expectativa é que ela comece logo agora no dia 25 essa pré-campanha e que ela intensifique a quantidade de eventos na cidade, justamente aí para não ficar no prejuízo. Ela que é vista como uma candidata forte, tem aparecido aí na terceira colocação nas pesquisas. Paulo. Bia, e o Boulos está viajando, né? Eu vi ele, se eu não me engano, acho que na China ou na França também. A própria prefeita de Paris convidou ele para mostrar alguns programas. Conta um pouquinho como é que está sendo a viagem do pré-candidato do PSOL. Na França e na China, Paulo, exatamente isso. Neste momento, o Guilherme Boulos está na China, inclusive, ele retorna de lá na segunda-feira e ele está se encontrando com prefeitos, autoridades, chefes de empresas, discutindo meios sustentáveis de gerir cidades. E lá em Paris, na França, ele se encontrou com a prefeita Anne Hidalgo, recebeu um convite dela, inclusive, para participar de uma reunião, um conselho de gestores agora no mês de julho. Então deve retornar para lá. Eles conversaram, os dois, muito sobre sustentabilidade nas cidades, principalmente um foco em como diminuir o uso de automóveis, né, de carros nas cidades. Ela até fez uma publicação depois no Instagram declarando apoio a ele, dizendo que espera que ele consiga aí um bom resultado nesse pleito de 2024. Aí ele volta então dessa viagem internacional na segunda-feira, não é a primeira que ele faz, justamente para ter esse contato com autoridades. Do ano passado ele esteve também na Europa outras vezes, nos Estados Unidos, aqui na própria América Latina, e agora ele volta então na segunda e na terça-feira retoma justamente essa agenda que eu estava falando de percorrer as subprefeituras. Ele tem uma caravana já marcada para terça-feira na Zona Leste, na Penha e em Hermelino Matarazzo. Há inclusive uma discussão de se Marta Suplicy já aparece com ele nessas agendas ainda ou não. Ainda não está decidido essa questão, ela deve participar pelo menos mais para frente, mas tem uma ala aí falando que é necessário esperar pelo menos a filiação dela ao Partido dos Trabalhadores, que foi marcada agora para acontecer no próximo dia 2 de fevereiro, na presença de Boulos e de Lula. Mas então os agentes políticos se movimentando bastante, Paulo, aqui em São Paulo, e inclusive só para a gente fechar, ontem Tabata Amaral apareceu em uma foto com Luísa Erundina, que foi prefeita aqui da capital paulista, é do PSOL, e da eleição lá de 2020 ela foi vice do Guilherme Boulos do PSOL. O que se diz nos bastidores é que Erundina não gostou muito da ida de Marta para o lado de Guilherme Boulos. Ela criticou bastante Marta lá em 2020, quando ela apoiou
Bruno Covas, né, que acabou falecendo, depois foi sucedido por Ricardo Nunes no pleito aqui de São Paulo, e ela apareceu nessa foto ao lado de Tabata Amaral. Os agentes então se movimentando bastante, e vem muita coisa por aí ainda, Paulo. Muito bem, Bia, obrigado, viu, minha amiga, pelas informações. Eu fico me questionando aqui, vocês acham que o Lula vai deixar mesmo a Tabata ser candidata? Eu acho que é o grande risco dela, né? Porque é o seguinte, ela está incomodando o Boulos, isso é visível. É que, por outro lado, o PSB tem perdido espaço nos ministérios, né? Mas eles não falaram agora que não precisam de cargo, Renato Batista. Ah, Paulinho... Eles acreditam no governo. Você caiu nessa? Querido, você tem que ter uma visão um pouco mais, né? Política é feita com amor também. Eles estão perdendo espaço, então vai ficar difícil do Lula fazer esse movimento, na minha opinião. Agora, uma coisa me chama muita atenção de como essas três candidaturas, do Boulos, da Tabata e do Ricardo Nunes, eles ficam tentando se apegar a gestões passadas da cidade de São Paulo que não deram certo. A Marta Suplicy foi disputada pela Tabata, pelo Boulos e pelo Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes fazendo aceno agora ao PDT, querendo o PDT junto com ele. A Tabata queria o PDT junto com ela. O Boulos quer estar com o PDT com ele. São só acenos à esquerda. E aí, a única pré-candidatura que a gente tem na cidade de São Paulo que difere de tudo isso, que não faz acenos a gestões passadas que deram errado, como a da Marta Suplicy, a da Erundina nem se fala. Então, é a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri. E é muito engraçado como que o sistema político e partidário brasileiro não consegue enxergar algo que é óbvio. Algo que é óbvio. Aquele eleitor que se considera de direita não se vê representado por essas candidaturas. Tanto é que elas vivem dia e noite indo atrás de Marta Suplicy e de Luiz Erundina. Ô, Mano, você não acha que a Tabata causa um estrago na campanha do Boulos? Aos poucos ela vai... Tem potencial, porque veja, todo o esforço que a gente noticiou do Boulos visitando Paris, tentando mostrar que visita a Europa, que vai em outras cidades bacanas, é para tentar moderar a imagem do Boulos com o eleitorado. Só que a gente sabe que o histórico do Boulos e, no fim das contas, a essência política do pensamento do Boulos, da visão do Boulos para a cidade, é bastante radical do ponto de vista da esquerda. E o eleitorado paulista, apesar de ter dado uma vitória a Lula na última eleição, eu diria que está muito longe de ser de uma esquerda radical. Então, a Tabata consegue se projetar no campo da centro-esquerda de forma muito mais habilidosa do que o Boulos tentando ir para o centro. Então, dado esse fator, é possível que a Tabata consiga fazer um estrago na candidatura do Boulos. Para isso, ela precisa conseguir convencer o eleitor de que tem alguma viabilidade. Eu acho que o maior desafio dela é mostrar que ela está, de fato, na disputa. Se ela for vista pelo eleitor como um nome viável, como alguém que pode, de fato, disputar para vencer, o Boulos vai ter problema. Melhor do que a análise de vocês, só a Vidente Chay. Vidente Chay foi questionada aqui neste sofá sobre a Prefeitura de São Paulo. Mas disse que o Kim pode ser candidato. Pois é. E que o Boulos for agora será difícil. Vidente Chay. Recomendo, viu, doutor Federico? Olha, Chay é ótimo. Sobre isso, Paulo, é assim, a questão é quem vai para o segundo turno. É isso. A discussão está aí. A discussão é essa. Do Com PSB. quem? Com quem? Né? O PSB, ele ganha um protagonismo do Geraldo Alckmin, que, na verdade, tem aquela estrutura de DNA de PSDB. A Tabata me parece muito mais, vou usar um termo assim, tranquila do que o Boulos, né, que tem esse aspecto. O seu eleitor, o espontâneo, é meu, não importa o que ele faça. É dele. Então, ele tem um nicho, ele carrega aquela porcentagem fixa consigo. Agora, é justamente... A maioria é o quê? É indeciso, ainda não sei. E eu acredito que o maior desafio é quem é Ricardo Nunes? Porque ele precisa demonstrar quem ele é
Ele tem uma taxa de desconhecimento altíssima, altíssima, né? Porque não estou falando que ele faz uma boa ou uma má gestão, mas é que ele não é Ninguém conhece, né? E o pior erro, aí sob o ponto de vista ortopédico, ele pôs o pé em cada canoa. Quando ele trouxe a Marta para sua administração... Mas não foi ele, né? Não foi ele? Herdou, mas manteve. Ué, você é o dono da caneta. Mas ele manteve todos os secretários. Fez uma alteração ou outra. Quando ele manteve, ele brincou com o que a gente chama de lesão no adutor. Ele foi abrindo a perna e agora? Agora ficou. Quanto tempo demora para recuperar? O que se fala hoje, o estrago foi muito grande dele perder a Marta. A Marta, até ontem, era do partido do Ricardo Nunes. Então, se tem alguém que eu acho que ele não demitiria, era a Marta. Então, mas qual é a essência? Não, mas tudo bem. Não, mas é a mesma se é do coisa. partido, se tem a legitimação do partido, não faria muito sentido, né? Os dois eram, pelo menos do MDB. É que ela deu uma mudada. Certo, Mano Ferreira? A política é muito dinâmica. Vamos pensar e olhar 2024 com novos ares, certo, Renato? Mas eu entendi o ponto do doutor aqui, que é sobre o fato do Ricardo Nunes. Ora ele faz acenos à esquerda, ora ele diz, não, eu preciso do seu apoio, Bolsonaro, continue me apoiando. Por favor, Valdemar, faça alguma coisa aqui para o Bolsonaro me apoiar. Aí, ora, ele vai lá e tem secretários que, sim, são ligados à esquerda. Né? O secretário de Assistência Social é um cara declaradamente de esquerda. A Marta Suplicy era declaradamente de esquerda. Então, ele fica nesse jogo que, no final das contas, o que ele quer? Ele quer que não tenha nenhuma candidatura em São Paulo, que só tenha a dele e a do Guilherme Boulos. E acha que assim é capaz dele perder ainda, né? Mas o objetivo dele é que não tenha qualquer outro tipo de opção e ele se diga ali um nome, o grande nome da frente ampla, né? Eles já estão até utilizando essa mesma expressão que foi utilizada pela campanha do Lula em 2022. Agora, a Tabata, ela atrapalha mais o Boulos ou o Nunes na avaliação de vocês? Acho que mais o Boulos. Eu acho que trabalha mais o Boulos também. Diretamente mais o Boulos. Então, para o Ricardo Nunes, é importante a manutenção da candidatura da Tabata. É que periga de, se ela for para o segundo turno, dela ganhar dele, né? Exato. Se ela for... eu acredito. Se ela for para o segundo turno... o desafio dela é ir para o segundo turno. Porque você tem muito salto alto, muita pesquisa, né? Então é pesquisa espontânea, pesquisa induzida, é pesquisa setorizada que eu não registro, então eu faço a pesquisa só naquele cantinho, e aí ali eu tô melhor, mas no resto todo eu tô pior, então aí eu divulgo aquela pesquisa. Então, que é o que a gente pode chamar hoje de fake news? A gente já tem isso há muito tempo. Quem for para o segundo turno, eu aponto, quem for para o segundo turno com o Boulos, leva. Então, mas é interessante isso que o Renato falou, que é um dos cenários. São vários os cenários, a gente vai entender um pouco mais, acho que a partir de abril, maio desse ano, a gente vai ter um pouco mais de visão. Mas existe a possibilidade da gente ter um segundo turno no primeiro turno. Existe a possibilidade do Lula atuar e tirar a Tabata e do Milton Leite não dar a candidatura para o Kim Kataguiri. Verdade. Isso é bem possível. Bastante as opções. Não acho impossível. E vira uma eleição de um turno único. Mas eu acho que também é pouco provável esse cenário de ter só duas candidaturas, especialmente porque a gente sabe da importância de prefeituras, né, da estrutura de prefeitura para as eleições de deputado federal. Então, você concentrar tanto assim é algo que pode acabar encolhendo muitos partidos. Então, não é tão interessante. Geralmente, tem mais projetos políticos se colocando. Agora, o que a Tabata está tentando fazer é firmar, né? Então, esse evento que a Beatriz Manfredini trouxe aqui de informação para a gente é meio que uma tentativa de ficar colocando destaque. O prego ali, né? Tá martelando o prego ali, dizendo, olha, eu tô aqui, ninguém me tira daqui. E de um ponto de vista pragmático, do ponto de vista do PSB, que encolheu na última eleição, e que está encolhendo sua participação no governo. É importante para o PSB, sim, pensando sua projeção para a próxima eleição de deputado federal, que a gente sabe que é sempre a mais importante para os partidos, porque é a que define a estrutura partidária, fundo eleitoral, etc. É importante ter um nome que se projete para depois, no mínimo, virar uma puxadora de uma chapa de deputados federais mais robusta. Então, faz muito sentido para o PSB, pragmaticamente, pelo crescimento futuro do partido, tentar fortalecer um nome, dado que o governo Lula não está dando tanto espaço assim. Mas, mano, você sabe que eu acho que a melhor coisa hoje para a Tabata, para ela se manter viva e ter a candidatura dela, é ela não crescer agora.
Porque se a Tabata agora, em fevereiro, março, crescer a porcentagem de indicação de voto, ela naturalmente vai virar alvo. E o que vai acontecer? Guilherme Boulos e os aliados dele vão bater na porta do presidente Lula e falar: presidente, o senhor vai ter que agir. Não dá para um partido da base do governo ter uma candidatura que está me atrapalhando aqui. E aí vamos ver o que o Lula vai fazer em relação a isso. Se ele vai comprar essa briga ou se ele vai falar: olha, eu não tenho controle sobre isso. Isso já ocorre. Isso serve para a Tabata e serve para o Kim Kataguiri. A cada pesquisa que ambos saem e pontuam de maneira surpreendente para candidatos que nunca disputaram. São jovens, nunca disputaram a Prefeitura de São Paulo, aparecem sempre com quase beirando ali os 10%, em algumas pesquisas até passando dos 2 dígitos. Sempre que as pesquisas são divulgadas, tanto o Ricardo Nunes pressiona seus aliados municipais do União Brasil, como o Guilherme Boulos pressiona os seus aliados federais do PSB para retirarem as candidaturas. Isso, não tenho dúvida nenhuma de que isso ocorre pesquisa a pesquisa. E do ponto de vista da reoxigenação da política brasileira, é muito importante ter 2 nomes como Kim e Tabata, que são jovens, que vêm tem uma outra história na política, né? Tem um surgimento que não é fruto de uma estrutura pré-montada, né? Então, são capazes de representar uma oxigenação na comparação com Ricardo Nunes, que no fim das contas representa um pouco da política tradicional ali, aquele modo meio centrão de fazer política, e do Boulos, que é uma reciclagem 2.0 do Lula. Nós estamos falando, desculpa te cortar, Paulo, estamos falando da Marta como vice, né? E quem vai ser o vice do Ricardo Nunes? Tem essa indefinição. Se o Bolsonaro emplacar o Coronel Melo Araújo, ele entra de cabeça na campanha. E se ele não conseguir? Porque no momento também ele está feliz. Se ele conseguir, olha, eu quero esse para vice. Aí você dá... O doutor, você acaba tirando do centro à esquerda e dá uma equilibrada, trazendo eu acho que vai uma pessoa conservadora. Naturalmente, a campanha do prefeito Ricardo Nunes está de olho nas pesquisas. Pesquisa eleitoral, nesse momento, é o que baliza toda a estratégia política que eles estão fazendo. E, naturalmente, essas pesquisas mostram uma alta rejeição de Jair Bolsonaro na cidade de São Paulo. Na cidade. No estado de São Paulo, ele tem uma popularidade maior do que ele tem na cidade. Não é interessante para o Ricardo Nunes ter alguém tão ligado assim ao Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Aí vai uma questão de pressão política. Se o Valdemar vai comprar a ideia, se o Bolsonaro vai querer bancar mesmo. Agora, eu acho que o que é mais interessante para o Ricardo Nunes seria ter alguém ligado ao Tarcísio. Um nome que representasse o governador de São Paulo para mostrar, olha, as máquinas públicas estão aqui unidas. O secretário de Segurança, Guilherme de Richter, o nome dele aparece. Pode ser, ou algum nome que possa também contemplar Bolsonaro, mas que tenha a cara do Tarcísio. Precisa ter alguém ligado. O grande problema do Ricardo Nunes ter um nome ligado ao Bolsonaro na sua vice é de que, quando ele foi questionado no ano passado se ele tinha uma parceria com o Bolsonaro, etc., ele respondeu de maneira muito clara. E esse foi o vídeo ainda que foi o responsável por eles terem se afastado. Ele disse: eu, com o Bolsonaro, não tenho nem... tirando o time dele de campo na relação dele com o Bolsonaro. Então ele pode colocar o vice mais bolsonarista que seja. Quando ele for questionado ao longo da eleição qual é a relação dele com o Bolsonaro, se eles estão juntos, se eles defendem as mesmas pautas, ele vai procurar se afastar do Bolsonaro, porque ele está vendo a pesquisa que você disse aí, Paulo, sobre a rejeição dele. E o Bolsonaro, vendo isso, também não vai querer mergulhar numa campanha de um sujeito que não vai defendê-lo com tanto afinco, né? O Bolsonaro, ele tá meio que sendo obrigado ali, de alguma maneira, a apoiar essa candidatura por negociação feita pelo Valdemar. Deixa eu só fazer um break curto para você que tá no rádio, são 11h01, a gente já volta. Fala, Maninho. Eu diria que pro Nunes, a principal estratégia dele é tentar bloquear candidaturas que estejam à direita dele. Então ele quer ganhar o eleitor bolsonarista meio por falta de opção. Que o eleitor olhe pro cardápio e veja uma pessoa de extrema esquerda, que é o Boulos, uma pessoa de centro-esquerda, que é a Tabata, e o Nunes. E aí acabe tendo que votar no Nunes por falta de opção. Por isso, o maior risco hoje pro Nunes, na minha visão, é a candidatura do Kim ser efetivada. Sim. Então, o Nunes certamente está atuando muito para, fortalecendo o grupo do Milton Leite, tentar bloquear a chance do Kim ser candidato.